e dá início aqui a 13ª oficina que a gente tem promovido para a Secretaria de Gestão aqui em Cobes. Essa é a terceira rodada que a gente tem feito das oficinas. Nas outras duas a gente fez 2 oficinas e agora vamos fazer a quinta dessa última rodada. Pode passar, Bayar, por favor. Só retomando aqui, essa reunião está sendo gravada, porque depois a gente sempre disponibiliza. A gente tem feito todas as sextas-feiras, das 10 ao meio-dia, pelo Teams, para que mais pessoas possam participar e enfim, e trocar ideias, figurinhas com a gente aqui. Nessa rodada a gente fez uma oficina sobre publicações no PNCP, no dia 15 de setembro, depois de boas práticas no uso do Compras.gov, o que já aprendemos nessa nova lei de licitações, a elaboração do ETP na prática também, a apresentação de casos concretos, a gente utilizou exemplos aqui da própria Cobes. Na semana passada, no dia 20, a gente fez sobre algumas figuras da licitação, o papel dos agentes públicos, né, falando sobre agentes de contratação, pregoeiros e outras pessoas que participam do, do processo de compras. E hoje, essa última oficina, a gente vai falar de 2 instrumentos auxiliares que a gente entende que são proveitosos e vantajosos para facilitar as contratações públicas, que é o credenciamento e o sistema de registro de preços, tá? E outras, a gente sempre envia comunicados aqui via SEGES, COBS, o pessoal da esfera de comunicação da secretaria também. Pode passar. Isso aqui é a agenda de hoje, o que vai ser discutido, quais são os instrumentos auxiliares, né, que eu já comentei, o que são, qual é o seu papel, perdão, o que é o credenciamento, o uso do credenciamento, o procedimento do credenciamento. Depois a gente passa para o sistema de registro de preços, começando com o que é a intenção de registro de preços, qual a finalidade da intenção, como participar, e a estimativa para a intenção e sua operacionalização através do sistema Compras.gov. Tá? Então, só alguns lembretes. A reunião é gravada, como eu falei. A gente envia a lista de presença no chat aqui por um link para preencher, tem que preencher a presença para a emissão do certificado, para aqueles que fizeram a inscrição com antecedência, tá? Então, quem não fez a inscrição não vai receber o certificado, mesmo com a lista de presença, até porque o seu nome não vai aparecer na lista para ser registrado. Aqueles que não conseguirem assinar a lista, mas que estejam aqui, eu peço também, por favor, que enviem um e-mail ainda hoje para a EMASP, para poder avisar que teve algum problema, algum tipo de situação, e aí eles conseguem emitir também, tá? As dúvidas e questões que vocês tiverem, podem mandar aqui no chat, indicando sempre o nome, a unidade que trabalha, se possível, porque a gente às vezes aparece o nome como convidado, a gente não consegue exatamente registrar, mas a gente vai respondendo ao longo aí da apresentação, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui mais outros lembretes, a gente sempre lembra que na página de COBS, que fica no link da apresentação que a gente vai mandar para todo mundo, tem todos os materiais das oficinas que foram realizadas até agora e outros cursos que a gente fez, workshops e todo o material de formação que a gente produziu e apresentou já para vocês. Além disso, queria lembrar então que essa provavelmente a última oficina desse ano, a gente deve voltar no ano que vem com outros temas, mas a gente ainda vai ter no dia 23 de novembro o encontro de pregoeiros, para todos aqueles que estão credenciados, a gente vai disparar aí a lista de inscrição em breve, mas já reservando a data no dia 23 de novembro, uma quarta-feira, e a gente deve começar também cursos com o EMASP, a gente está na reta final do credenciamento dos professores para começar a, a fazer os 5 cursos que a gente também já comentou em outras oportunidades, tá? E é isso, a gente fica sempre à disposição também no e-mail sergescobes@prefeitura.sp.gov.br, e eu vou passar a palavra aqui para o Bayar, que é diretor de departamento daqui de Cobes, que vai conduzir essa primeira parte. Uma boa oficina para todo mundo. Obrigado, João. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Às vezes o meu microfone falha um pouquinho. Então, só me apresentar um pouquinho. Meu nome é Bayar, eu sou diretor aqui do Departamento de Gestão de Atas, Serviços e Suprimentos aqui da COBS. E hoje eu vou ter aí a árdua missão de dar essa oficina sobre credenciamento.
De guarda porque é um conteúdo extenso, né? É um conteúdo vasto, né? Espero que vocês estejam bem acordados, tenham tomado bastante café, é para a gente poder acompanhar muito bem aí a apresentação, tá bom? Então, só um pouquinho aí da ordem dessa apresentação sobre o credenciamento, né? A gente vai falar muito brevemente sobre os instrumentos auxiliares, né? No comecinho dele. Depois a gente vai falar sobre o credenciamento, as hipóteses de contratação, como é que faz o edital de credenciamento, quais são as suas particularidades, da concessão do credenciamento em si, do cancelamento, e aí algumas questões, né, de ordem prática e algumas dúvidas que chegaram para a gente aí através dos formulários de inscrição que vocês preencheram para participar dessa oficina. Então vamos começar, já que o material é longo. Os instrumentos auxiliares eles estão dispostos na Lei 14.133, lá no capítulo 10, seção 1, no artigo 78. Tá? São procedimentos auxiliares o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e o registro cadastral. Essa oficina ela vai versar sobre dois mais profundamente, que é o credenciamento e o sistema de registro de preços, como o João já falou no começo. Mas a gente vai apresentar os outros três agora brevemente. Tá? Então, primeiro, o que são os instrumentos auxiliares? Né? São ferramentas que servem para auxiliar, né, a administração, utilizando, né, as boas práticas de para colocar em prática a governança da administração e principalmente o princípio constitucional da eficiência. Tá? São instrumentos que vêm para facilitar a nossa vida, de uma maneira geral, né? Para a gente conseguir fazer algumas contratações que, por conta da peculiaridade do modelo de contratação ou do próprio objeto, talvez a gente possa utilizar esses instrumentos para facilitar alguns procedimentos licitatórios ou até mesmo para contratar os particulares. Então, vamos falar da pré-qualificação. A pré-qualificação é um procedimento que seleciona os licitantes previamente. Esses licitantes devem reunir as condições de habilitação para participar de uma futura licitação ou pode servir para pré-qualificar bens que atendam a determinadas exigências técnicas ou de qualidades pré-estabelecidas pela administração. Tá? A pré-qualificação ela pode ser utilizada em qualquer modalidade de licitação. Tá? A manifestação de interesse ela ocorre quando uma determinada licitação é enxergada como sendo interessante para vários órgãos públicos, tá? De forma que esses órgãos manifestem o interesse em fazer a licitação em conjunto, tá? Registro cadastral, para fechar essa breve apresentação desses três instrumentos, funciona como uma espécie de banco de dados, né, para cadastrar os possíveis fornecedores, tá? Os órgãos das entidades de administração devem utilizar o sistema de registro cadastral unificado, que está disponível no PNCP, para esse cadastro unificado de licitantes, tá? Ele deve ser público e amplamente divulgado e permanentemente aberto aos interessados. Tão logo a gente aqui em Cobras, inclusive, né, se sinta mais empoderado para poder falar sobre esses instrumentos, ter utilizado esses instrumentos, a gente vai trazer também conteúdos para vocês acerca deles, tá bom? Então, vamos passar agora para nosso assunto principal de hoje, né, um dos, tá? Vamos falar sobre o credenciamento, tá? O credenciamento não é uma figura nova, né? Apesar dele ter sido mencionado explicitamente agora na 14.133, a gente já fazia, embora não houvesse nenhuma menção explícita ao termo credenciamento na 8666. Se você colocar a lei lá na internet, né, no site do Planalto, a lei 8666, jogar um buscar credenciamento, você não vai encontrar nenhuma ocorrência. Tá? No entanto, ao longo do tempo, o conceito e a prática do credenciamento foram sendo desenvolvidas a fim de dar conta, né, de algumas necessidades específicas nas quais a competição tradicional ela não se mostrava nem eficaz e tampouco viável. Tá? E por conta dessa inviabilidade de competição, tanto a jurisprudência quanto a doutrina, na época da 8666, caracterizavam o credenciamento como uma espécie de inexigibilidade de licitação. Tá? Mas como assim, né, inexigibilidade? Tá? A inviabilidade era uma inexigibilidade porque não tinha como haver uma competição nos moldes de um procedimento licitatório convencional. Né? No entanto, por conta tanto da necessidade da administração, ou pelo modelo de contratação, né, ou pelas características do mercado, é que se caracterizava a inviabilidade de competição. E por isso
era enxergada como uma espécie de inexigibilidade. E a gente vai ver na frente que na 14133, né, o credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade, tá? Então, o credenciamento, ele nada mais é do que um mecanismo por meio do qual a administração ela pode convocar e habilitar diversos prestadores de serviços e fornecedores, tá? De modo a conseguir garantir aqueles princípios que a gente tinha lá na 8666, né? O princípio da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, né? Acho que a palavra eficiência, quando a gente fala de credenciamento, ela é muito importante, tá? E quando a lei 14.133, a nova lei de licitações, ela regulamenta expressamente um procedimento que já era praticado desde a 8666, acaba oferecendo maior segurança jurídica não só aos gestores públicos, quanto também aos interessados, aos particulares, aqueles que têm interesse em contratar com a administração. Então, vamos lá, como é que a Lei 14.133 ela apresenta o credenciamento no seu corpo, tá? O credenciamento ele é definido no artigo 6º, inciso 43, da seguinte maneira: credenciamento é um processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Tá? Eu fiz questão de montar essa apresentação negritando os principais termos que todo mundo tem que prestar atenção. Tá? Isso vai ser disponibilizado para vocês depois. E no artigo 74, aquilo que eu falei, né? O artigo 74 fala sobre a inexigibilidade de licitação. Então, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de, e aí a gente vai ver lá no inciso 4º, né? Os objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, tá? E aí, a lei, no artigo 79, ela vai explicar para a gente, né, quais são as hipóteses em que a gente pode utilizar o credenciamento. Tá? E são três. No primeiro caso, em que a contratação ela é paralela e não excludente, que é o caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. De novo, a palavra padronizada aqui é muito importante. Tá? A segunda hipótese, com seleção a critério de terceiros, que é o caso em que a seleção do contratado fica a cargo do beneficiário direto da prestação. A gente vai esmiuçar tudo isso daqui a pouquinho. Deve estar um monte de dúvida aí, mas a gente vai esmiuçar. E a terceira hipótese de contratação é em mercados fluidos, que é o caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo licitatório. Tá? E essas três hipóteses de contratação, que estão no artigo 79 da 1433, elas estão também no artigo 57 do Decreto Municipal 62100, tá? O nosso decreto aqui que saiu no final do ano passado, tá? E é o Decreto 62100 que a gente vai utilizar como grande norteador, né, da oficina de hoje, mesmo porque ele é muito mais detalhado, né, o procedimento do credenciamento, as condições, do que a própria lei 14.133, tá? Então, vamos lá, vamos esmiuçar as hipóteses de contratação, tá bom? O primeiro caso em que ela é paralela e não excludente, tá? Ela tá, essa hipótese de contratação, ela está descrita nos artigos 68 e 69 do Decreto 62100, tá? Quando é que cabe essa hipótese de contratação? Ela cabe quando a solução da necessidade pública demanda a contratação concomitante ou sucessiva de todos os particulares que preencherem os requisitos previamente fixados. Tá? Um exemplo disso: contratação de todos os produtos necessários para o fornecimento de merenda escolar, por exemplo, para os alunos da rede pública. Tá? Para fazer merenda escolar, a gente não compra só chuchu. Então, tem que comprar arroz, tem que comprar feijão, tem que comprar chuchu, tem que comprar carne, tem que comprar ovo, né? Uma série de ingredientes. Então, eu posso fazer um credenciamento para conseguir contratar todos esses fornecedores ao mesmo tempo, obviamente preenchendo um requisito básico de qualidade, né? Todas as condições da contratação têm que ser iguais, elas não vão ser diferentes para os diversos fornecedores, tá? Um outro caso também, né? Inclusive é um que a gente utilizou aqui em COBS no ano passado, foi o credenciamento de leiloeiros. A gente fez um credenciamento de leiloeiros, eu vou citar esse credenciamento de leiloeiros em alguns momentos da apresentação, porque é o que a gente participou e agora a gente está
finalizando aí, em parceria com a EMASP, o credenciamento de professores, né, conteudistas e facilitadores para os cursos em compras públicas. É esse o caso, paralela e não excludente. Tá? O artigo 68, ele diz o seguinte: caso não se pretenda a contratação ao mesmo tempo, todos os credenciados, né, concomitante, como como a gente estava falando antes, o edital ele deve prever um critério objetivo de distribuição da demanda. Né? Então, eu vou credenciar 50 particulares para um mesmo objeto, mas eu não consigo contratá-los todos ao mesmo tempo, que é o caso dos leiloeiros, por exemplo, que a gente fez no ano passado. Né? Então, eu preciso ter um critério de rotatividade para poder distribuir essa demanda. Tá? Um exemplo disso é o sorteio com lista ordenada, né? Que é o que a gente fez aqui no ano passado. Tá? Então, eu habilito os credenciados que preencheram os requisitos, né? E aí eu defino uma data e aí a gente faz um sorteio, estabelece uma ordem de prioridade e no momento em que a demanda surgir, eu contrato o primeiro da lista, esgotado o primeiro, eu contrato o segundo, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a partir do momento que eu tenho uma lista ordenada, a gente vai falar sobre esse parágrafo único que tem aí do artigo 68. Os novos credenciados, ao ingressarem no credenciamento, nos termos do artigo 58, e a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Eles serão posicionados sempre após o último credenciado, observada a ordem estabelecida. Então, ele vai entrar no final da fila. Né? Se eu tenho uma lista de sorteio de 1 a 50, chegou mais um querendo se credenciar, ele vai entrar, se ele obedecer, né, mandar todos os documentos, for habilitado, os requisitos técnicos estiverem a contento, ele vai entrar no final da lista. Tá bom? No artigo 69, ainda sobre essa hipótese de contratação por credenciamento, né, diz o seguinte: as contratações elas serão formalizadas por termo de contrato ou outro instrumento hábil, observado o disposto no artigo 95 da 14133. O artigo 95, só para lembrar, é aquele que trata da obrigatoriedade do termo de contrato ou instrumento correlato. Tá? Então, o credenciamento ele é uma forma de contratação. No entanto, ele não, para que se efetive a contratação desse particular, tem que ter um termo de contrato, né? Assim como todo o procedimento, todo o processo de aquisição, de compra, de prestação de serviço, né? Em que a gente contrata os particulares. Tá? E o parágrafo único desse artigo 69 diz o seguinte: decorrido o prazo para assinatura do contrato, né, ou início da execução do serviço, sem justificativa aceita pelo órgão contratante, vai ser convocado o próximo credenciado de acordo com a ordem estabelecida em sorteio. Né? Então, o primeiro foi convocado para assinar. Não assinou? Bora passar para o segundo. Né? E assim sucessivamente. Para isso, a gente utiliza a lista de sorteio. Tá? Muito bem. Essa foi a primeira hipótese de contratação. Tá? E eu acho que ela é a mais simples, né, de compreender. Né? Eu tenho vários particulares que obedecem o mesmo requisito técnico, né, todos habilitados, não conseguem fornecer, podem fornecer ao mesmo tempo? Contrato todo mundo ao mesmo tempo. Não pode? A gente estabelece uma ordem de prioridade, geralmente através de sorteio, que é o mais comum e o mais isonômico, né, para definir essa lista. Vamos para a segunda hipótese de contratação. É com seleção a critério de terceiros. Lembra, aquela que quem escolhe quem vai prestar o serviço para ele é o próprio beneficiário do serviço. Tá? Isso está entre os artigos 70 e 73 do nosso decreto. Tá? Quando é que cabe essa hipótese? Quando o fornecedor do bem ou fornecedor do serviço, quando a seleção desse fornecedor não está a cargo da administração, mas sim do beneficiário direto da prestação. Tá? E aí o poder público ele se restringe a credenciar, a somente credenciar aqueles que atendem aos requisitos previamente fixados. Tá? Exemplo disso, né? Quando a saúde resolve credenciar laboratórios para realização de exames pelo SUS. Tá? A administração apenas cadastra e credencia os laboratórios regulares, e aí quem escolhe qual laboratório vai usar ou não é o próprio cidadão. Tá? Então, todo mundo está credenciado, todo mundo está prestando serviço para o SUS, só que quem escolhe é o beneficiário. Eu vou escolher um laboratório mais perto da minha casa, eu vou escolher um laboratório mais perto do meu trabalho. Tá? Esse é o caso. E o artigo 70, também ainda sobre essa hipótese, diz que nos casos de contratações decorrentes de seleção a critério de terceiros, a pessoa natural ou jurídica, porque o credenciamento a gente pode contratar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica,
A pessoa natural ou jurídica receberá o termo de credenciamento, que é um instrumento correlato ao termo de contrato, no qual vão ficar estabelecidas as regras e as condições da contratação. Tá? E, neste caso, como é que fica a questão da remuneração? Quanto se paga para esse particular? A remuneração pela execução contratual será realizada pela administração ou pelo terceiro, conforme estabelecido no edital. O importante é que essa remuneração ela é pré-fixada pela própria administração. Né? Isso já tem que estar disposto no edital, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, tá bom? Tá aqui, parágrafo 1º do artigo 71. Sendo a execução remunerada pela administração, os valores constarão do edital de credenciamento. Se a remuneração for por parte do terceiro, a administração ela define um valor máximo, como está descrito aí no parágrafo 2º desse artigo 71. Se é muito rápido, alguém me avisa, eu me empolgo. Ainda sobre essa segunda hipótese de contratação. O artigo 72 tem mais 2 artigos, né? 72 e 73. No 72, os órgãos ou entidades responsáveis pelo credenciamento devem divulgar no sítio eletrônico oficial as pessoas físicas ou jurídicas credenciadas, esclarecendo as regras de remuneração. Tá? O que não significa que não deva também publicar, né? Fica mantida a obrigatoriedade aí de publicar no Diário Oficial. Tá? E o artigo 73 diz que o edital fixará a vigência do termo de credenciamento e as condicionantes para fins de sua renovação. Tá? A gente vai falar do edital daqui a pouquinho. Tá? Eu preferi alterar a ordem aí dos artigos dispostos no decreto, porque eu acho que a gente passar pelo mais difícil, que é entender quando é que a gente usa o credenciamento, para depois falar dessas particularidades de edital, de concessão, mais pormenorizadamente. E vamos para a última hipótese de contratação. Em mercados fluidos, né? Está no decreto 62.100, nos artigos 74 a 76. Quando é que cabe essa hipótese, o credenciamento para essa hipótese? Tá? Ela cabe quando a realidade do mercado impõe a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação do bem ou serviço desejado. Tá? De modo que acaba sendo mais vantajoso para a administração credenciar previamente uma série de potenciais interessados, tá? Aumentando assim as suas chances de obter condições mais vantajosas quando do surgimento da demanda. Tá? Vamos dar 2 exemplos aqui para ficar um pouco mais claro. Tá? Credenciamento de postos de combustível localizados numa determinada cidade e que estejam dispostos e sejam aptos a abastecer os veículos da frota municipal. Né? Eu não preciso... se a gente contrata só um posto de gasolina, a cidadezinha vai lá e contrata um posto de gasolina. Ela fica à mercê do valor que aquele dono de posto coloca no seu combustível, correto? Se eu credencio todos os postos da cidade, a gente, administração, a gente pode fazer a opção de abastecer aquele posto que está com a condição mais vantajosa. Tá? A mesma coisa acontece para agendamento de passagens aéreas. Né? É um mercado em que o preço flutua demais. Então, a partir do momento que eu consigo credenciar várias agências que podem me prestar esse serviço, eu, administração, eu tenho mais condições de procurar dentre os meus credenciados aquele que me oferece preços melhores, condições melhores, né, um serviço melhor, tá? É uma forma da gente agilizar a contratação e conseguir uma posição mais vantajosa. Vamos esmiuçar os artigos que versam sobre essa hipótese de contratação. 74. O credenciamento para atendimento a demandas que possuam flutuações constantes nos valores da prestação e das condições de contratação dar-se-á mediante o atendimento aos requisitos de habilitação constantes do edital. Esse artigo está nessa terceira hipótese de contratação, mas a gente não pode esquecer que isso vale para todas as demais também. Né? Em qualquer hipótese de contratação, o credenciamento ele vai partir do pressuposto de que todos os credenciados devem atender aos requisitos de habilitação e a determinados requisitos técnicos, tá bom? Então, nada de novo. Artigo 75. E aqui entra a particularidade mais importante dessa hipótese. Tá? A verificação da atualidade dos valores da prestação e das condições de contratação dar-se-á, inciso primeiro, mediante pesquisa
preferencialmente eletrônica, diretamente junto aos credenciados para atendimento da demanda, né? E o segundo, dar-se-á por meio de atualização das informações a partir de comunicação preferencialmente eletrônica por parte do credenciado, né? Ou seja, o artigo 75, nos seus incisos, ele obriga a administração a fazer essa pesquisa, né? Se eu tenho 10 credenciados, 10 postos de gasolina credenciados para atender a demanda da minha frota, eu tenho obrigação, enquanto gestor público, de apresentar uma pesquisa junto a esses credenciados para evidenciar qual que é o de menor preço e é aquele que eu vou contratar naquele determinado momento, tá bom? E por fim, o artigo 76 vai dar uma decorrência do que a gente falou no 75, tá? O órgão ou entidade responsável pelo credenciamento poderá instituir um ambiente virtual para consulta de preços e das condições de contratação, que será atualizado pelas pessoas físicas ou jurídicas credenciadas, respondendo estas pelas informações lançadas na plataforma, na forma prevista no edital de credenciamento. Então, o órgão pode criar um ambiente virtual em que os credenciados vão ter a obrigação de alimentar este ambiente virtual com os preços na data que a gente, né, que a gente estipular no edital, né, a cada 30 dias, a cada 15 dias, né, é, é, aí fica a critério da nossa, de como a gente, da particularidade do mercado, né, como é que funciona essa flutuação. No caso de passagem aérea, é interessante que seja diário, por exemplo, né. É, e o parágrafo único desse artigo diz que as contratações serão instruídas a partir das informações vigentes à data da consulta ao ambiente virtual pela administração municipal. Isso acaba assegurando transparência e a justificativa para o valor desembolsado, porque a gente cria um ambiente de confiança, né? A gente credenciou os postos de gasolina, eles alimentam aquele ambiente virtual criado por nós mesmos ali, com os valores de acordo com a periodicidade que a gente definir, e quando a gente for instruir a nossa contratação, a gente pesquisa o ambiente virtual e instrui o processo com essa informação, fica tudo, a gente fica tranquilo, né? Tanto do ponto de vista dos órgãos de controle, quanto do princípio da transparência, né? Que a gente tem que fazer, todos os nossos atos têm que ser abertos e transparentes para toda a sociedade. E aí a gente pode ficar e dormir tranquilamente. Então, aqui a gente encerra a parte das hipóteses de contratação, tá? Percebam que não é um bicho de sete cabeças, né? Acho que às vezes a gente fala de surgiu o credenciamento na nova lei de licitações, né? E aí a gente fica meio apavorado porque parece uma figura nova, né? Mas no fundo, é algo que a gente já fazia e é bastante simples, na verdade, tá? Acho que o medo vem muito do desconhecido, né? É uma nova lei, tem um novo nome, instrumento auxiliar, pela primeira vez está explícito na legislação, tá? Mas é tudo muito tranquilo. E para essas três hipóteses de contratação, a paralela e não excludente, com seleção de terceiros e mercados fluidos, é, como são condições que poderiam complicar muito se a gente fosse fazer um processo licitatório, o credenciamento ele vem para facilitar a nossa vida, na verdade. E a gente garantia uma melhor prestação de serviço, uma melhor aquisição de bens, né, com maior vantajosidade, tá bom? Vamos mudar de assunto dentro do credenciamento, vamos falar do edital, tá? O edital de credenciamento ele está entre os artigos 59 a 62 do decreto, tá? Isso na forma do decreto, mas a gente vai ver que o 58, que está antes dessa subseção, também versa sobre edital. Vamos lá. Artigo 59. O edital de credenciamento, ele conterá objeto específico, como toda e qualquer contratação, tá? Como todo e qualquer procedimento licitatório de contratação direta. Conterá exigências de habilitação, como todo procedimento. Exigências de qualificação técnica, como toda outra contratação. Regras de contratação, valores fixados para remuneração, e aqui talvez seja a maior diferença com relação a outros procedimentos, que a gente não necessariamente vai colocar o valor, a gente tem a possibilidade de esconder o valor, o nosso valor mínimo, aqui é o valor da remuneração. Então, isso vai ter que estar fixado no edital. A minuta do termo contratual e modelos de declarações. Ou seja, apesar de ser um instrumento auxiliar, de uma maneira geral, né, o nosso Pandinha aí está dizendo que o edital de credenciamento ele segue os mesmos moldes de um processo licitatório convencional, tá?
Não tem nada de novo no front, ok? O parágrafo 1º desse artigo 59, né, ele diz que na hipótese do credenciamento fundado no inciso 3º do 57, que é o sobre mercados fluidos, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação, tá? De novo, também para garantir maior transparência, tendo em vista que o mercado fluido é aquele em que o preço oscila, né? Que você tem uma flutuação de preço, de valor muito acelerada, tá? Então, para a gente se precaver, se proteger, né? Conseguir instruir o processo da maneira correta, conseguir demonstrar a vantajosidade, o parágrafo 1º traz essa obrigatoriedade, né? De registrar a cotação de mercado vigente no momento da contratação. Artigo 59, ainda sobre edital, tá? Parágrafo 2º do artigo 59 diz que será constituída a comissão de contratação, a qual incumbirá a responsabilidade pelo processamento do credenciamento, tá? E aí aqui a gente faz um parênteses, né? Em outras oficinas a gente já falou sobre agente de contratação e comissão de contratação. O artigo 6º, inciso 50, está pequenininho aqui, fala sobre a comissão de contratação na 14133, que é o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, tá? Ainda no artigo 8º, parágrafo 2º, né, que também fala sobre comissão de contratação. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formado por no mínimo 3 membros, né? Eu coloquei esse artigo 8º, parágrafo 2º, para falar, né, como é que se compõe a comissão de contratação. Por no mínimo 3 membros que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar a posição individual divergente, tal, registrado em ata, né, fundamentado registrado em ata, tá? E lembrando que o rol de competências da comissão de contratação está lá no artigo 3º do Decreto Municipal 62100, tá? Se tiver dúvida, dá uma corridinha lá, olha, para a gente entender o que é essa comissão de contratação. Às vezes pode, né? Aqui no ano passado, quando a gente fez o nosso credenciamento de leiloeiro, a gente nomeou uma comissão especial de credenciamento, né? Que é o que fala ali no artigo 6º, inciso 50, né? Uma comissão especial, ela pode ter caráter permanente ou especial. Ela se formou e se dissolveu depois do credenciamento de leiloeiro. Ainda sobre o edital. Artigo 60. O interessado deverá apresentar a documentação para avaliação da comissão de contratação no prazo definido no edital, mas que não pode ser inferior a 8 dias úteis. Tá bom? Então, a gente pode, dependendo do objeto, dependendo da complexidade, né, da avaliação da documentação de caráter técnico, né, ou de nosso credenciamento para os cursos que a gente está fazendo em parceria com a EMASP, né, a gente exigiu aí plano de aula, currículo dos interessados, então demanda aí uma análise, né, um pouco mais detalhada, não é só ver documento de aplicação, de regularidade fiscal. Então, assim, o prazo mínimo, né, não pode ser inferior a 8 dias úteis, tá? Mas o prazo de avaliação é definido em edital, tá? E a comissão de contratação, ela pode solicitar esclarecimentos, retificações e complementações da documentação interessada, tá? Que é a nossa diligência, né? No credenciamento, ainda que a gente pode diligenciar e todos os prazos a gente deve estabelecer em edital, né? Se a gente tiver que dar algum prazo para alguém retificar uma documentação, a gente pode, todas as regras do credenciamento estando constantes, sendo constantes do edital, tá? A gente pode levar o tempo que for necessário aí para a gente fazer toda a avaliação da documentação, tá? Artigo 61. Cabe recurso da decisão da comissão de contratação no prazo de 3 dias úteis contados da data de publicação do resultado, tá bom? Também, nada de novo, né? Ou seja, tudo que a gente já costuma fazer há muito tempo em licitação. Artigo 62. O indeferimento do pedido de credenciamento não inibe a sua reapresentação pelo interessado, condicionado, obviamente,
ao preenchimento da exigência não atendida no pleito anterior, tá? Então, se eu recebo os documentos para habilitação, aí eu tenho 20 interessados, eu habilito 17. Os 3 que forem inabilitados, eles podem, no momento oportuno, apresentar a solicitação de credenciamento. A gente vai reavaliar todas as condições e vão entrar no final da fila, se for por sorteio, ou a gente credenciando é aberta, seleção para critério de terceiro, a partir do momento que estiver atendendo as condições, vão participar do nosso credenciamento e vão atender a administração das suas demandas. E agora vamos voltar para o artigo 58, né? Que embora não esteja na seção sobre edital, ele fala sobre edital. O edital de credenciamento, ele será permanentemente aberto para ingresso de novos interessados, tá? Isso é muito, muito interessante, né? Por exemplo, se o credenciamento ele tem vigência de 5 anos, né, ao longo de todo o período, o edital ele continua aberto para que novos interessados possam enviar a sua solicitação de credenciamento, né, junto com toda a documentação de habilitação, qualificação técnica e outros documentos que versem especificamente sobre o objeto a ser contratado, tá? Mas é importante, durante o período de vigência do credenciamento, tá bom? Relembrando, lá no artigo 68, quando a gente falou, né, sobre a hipótese de contratação paralela não excludente, né, os novos credenciados a ingressarem no credenciamento, nos termos desse artigo 58, serão posicionados após o último credenciado, observada a ordem estabelecida, tá? No caso da contratação paralela não excludente. Ok? E o parágrafo único desse artigo 58 diz que o credenciamento ele pode ser revogado a qualquer momento, tá? Mediante justificativa, porém, sem prejuízo da continuidade das relações contratuais já estabelecidas. Pô, isso quer dizer que, ainda que a administração decida por revogar o credenciamento, inclusive fechando, né, o edital para os novos interessados, os contratos que já foram assinados entre a administração e os particulares, originados desse credenciamento, poderão continuar válidos até o término de suas vigências. Tá? Uma coisa é o procedimento, outra coisa é o termo de contrato, né? Então, se o contrato está vigente, ele pode continuar vigente mesmo que a gente cancele o credenciamento. Ele tinha um prazo de vigência de 5 anos, a gente resolveu fechar com 3, mas os contratos que estão vigentes, eles podem continuar existindo, tá bom? Agora, atenção, ainda sobre o edital, tá? Isso não está no decreto, mas está na 14.133, tá? O artigo 174, ele fala sobre o PNCP, né? Que é utilizado aí para divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela lei de licitações. E, dentre todos os documentos que devem ser publicados no PNCP, o inciso 3º do parágrafo 2º desse artigo 174 refere-se à obrigatoriedade de publicação dos editais de credenciamento, tá bom? E os seus respectivos anexos, tá? Mais uma vez, nada de novo, né? Ou seja, o credenciamento, ele nada mais é eu volto a repetir, porque acho que essa é a minha intenção, é o que eu quero tirar como resultado dessa oficina, é que vocês não tenham medo de realizar credenciamentos, né? Quando necessário, porque é fácil, né? É simples, é coisa que a gente já conhece, só muda o nome, tá? E alguns procedimentos, né? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos falar agora, passado, né, o edital, né, agora a gente vai falar sobre a concessão do credenciamento em si, tá? Isso está lá entre os artigos 63 e 65 do nosso decreto. Artigo 63, né, o interessado que atender a todos os requisitos previstos no edital será credenciado pelo órgão contratante, encontrando-se apto a executar o seu objeto. Beleza, simples, tranquilo, artigo 64. Durante a vigência do credenciamento, é obrigatório que os credenciados mantenham regulares todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração relacionada às condições de credenciamento. E se isso não acontecer, está correndo o risco de receber sanção, tá? E a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mais uma vez, como todo e qualquer procedimento licitatório que a gente já faz, tá? Artigo 65. O credenciamento não está. Isso é super importante. Isso é super importante a gente entender.
né? Mais uma, talvez essa seja uma daquelas questões sobre credenciamento que faz com que o credenciamento seja um instrumento e uma ferramenta que garante maior flexibilidade para a administração, tá? O credenciamento ele não estabelece qualquer obrigação do órgão ou entidade contratante em efetivar a contratação do objeto, tá? A gente realiza, vamos lá, a gente realizou aqui o credenciamento de leiloeiros no ano passado, né? Vou falar novamente, sem medo de me tornar repetitivo. E a gente estabeleceu uma ordem. Nós temos 67 leiloeiros credenciados. Até o momento, a gente acionou um. Eles estão credenciados, estão aptos a nos atender, mas por conta da nossa demanda, os outros 66 ainda não foram contratados. E nós não temos a menor obrigação de contratá-los. Ok? Vale ressaltar, tá, sobre esse assunto da concessão do credenciamento. Na Lei 14.133, lá no artigo 79, né, que é o artigo que versa sobre o credenciamento na nova lei, o inciso 5º diz que não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Essa regra, ela serve como barreira, né, a que o particular utilize do credenciamento como um subterfúgio, né, como uma desculpa para subcontratar, né, para contratação de sujeitos que não preencham sequer os requisitos mínimos estabelecidos no edital. A gente analisou, a gente habilitou a empresa A. A empresa A ela não pode subcontratar a empresa X porque não foi ela que a gente credenciou. Não foram os documentos dela que a gente analisou. Não foram os documentos de qualificação técnica que a gente analisou. Tá? É a lógica da subcontratação. Né? Ela, a gente, como a gente sabe, né, a subcontratação ela é admitida pela lei, exceto quando utilizada como instrumento para viabilizar a cessão total do objeto do contrato. Tá? Aqui no caso, de novo, não é permitido a subcontratação sem autorização expressa da administração. E quando a gente fala de autorização expressa, pressupõe-se que se a empresa X vai ser subcontratada pela empresa A que foi credenciada, a gente vai ter que analisar, né? Então, aí a gente autoriza mediante todas as análises que a gente tem que fazer, até por conta dos órgãos de controle que estão em cima, né? A gente não pode fugir daquilo que está na letra da lei. Falando sobre a concessão de credenciamento, os 3 artigos vão para o cancelamento do credenciamento, né? Que está ali entre os artigos 66, são 2 artigos, o 66 e o 67 do Decreto 625. Tá? Assim como todo o processo, e eu vou falar isso algumas vezes, eu já falei algumas, eu vou falar mais algumas ao longo da apresentação. Como todo o processo de contratação, né, o edital ele pode prever penalidades ao credenciado, sempre garantindo contraditório, ampla defesa, né, e sem o prejuízo de outras sanções cabíveis. Tá? As penalidades são advertência por escrito, suspensão temporária do credenciamento, descredenciamento e multa. Tá bom? O descumprimento, o parágrafo único desse artigo, diz que o descumprimento de obrigações contratuais vai ser regido pelo instrumento firmado. Né? Que instrumento? Ou o termo de credenciamento, ou o termo de compromisso, o termo de contrato, né? Os termos correlatos aí do termo de contrato. Tá bom? E, obviamente, como é que eu defino quais são essas penalidades? Sempre muito a depender do objeto, inclusive. Né? A Lei 14.133, ela traz ali, né, uma série de penalidades, as multas da nossa procuradoria também. Né? Aí a gente faz aí a gente utiliza o bom senso e o nosso conhecimento acerca do mercado e do objeto, né, para poder determinar quais são essas sanções que a gente pode colocar no nosso edital, né, para caso o credenciado não cumpra com as suas obrigações, tá? O artigo 67, que é o último artigo aí sobre esse assunto, diz que o credenciado ele pode solicitar o seu descredenciamento a qualquer momento, né? Sempre mediante solicitação escrita, tá? Ao órgão que vai ter o prazo máximo
de 5 dias úteis para deliberar acerca do descredenciamento do particular, tá? No entanto, o parágrafo único também é bastante claro, dizendo que o pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de eventuais contratos formalizados, tá? Não é porque ele pede o seu descredenciamento que o termo de contrato originado do credenciamento perde a sua validade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? De novo, vamos retomar ali o artigo 79 sobre credenciamento lá na nova lei de licitações. Opa. Parágrafo único, inciso 6º. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Ou seja, tanto o credenciado pode se desvincular do credenciamento, caso assim ele deseje, né, quanto a administração pode fazer a opção de descredenciar o particular, caso ele não cumpra com as condições fixadas, tanto no edital de credenciamento, quanto no termo de contrato, no termo de compromisso que foi assinado, né, entre a administração e o credenciado. Ou que praticar um ato contrário à ordem jurídica e que atentar contra os objetivos do próprio procedimento em si. Tá bom? Em qualquer um dos casos, seja o descredenciamento por parte do credenciado ou o descredenciamento por parte da administração, recomenda-se que o órgão, né, ele discipline essa questão no edital, tá? Deixando muito claras as condutas que podem ensejar o descredenciamento e o procedimento a ser seguido, né, para que ele ocorra de maneira legítima, tá? O edital ele deve ser muito claro com relação a todas as regras que envolvem a contratação, seja as regras para definir quem são os credenciados, quanto as regras que vão garantir o bom curso da contratação em si. E vamos lá, partindo para a reta final aí do nosso credenciamento, tá? Tem aqui 10 questõezinhas. Eu vou começar com uma muito boa, que é necessário o estudo técnico preliminar para a utilização de credenciamento? Sim, é claro, tá? Se a gente for olhar lá a nossa instrução normativa número 1, aqui da Secretaria de Gestão, que versa sobre ETP, a gente vai ver que é necessário. O artigo 3º da instrução normativa diz que as licitações e os procedimentos auxiliares para aquisições de bens e serviços deverão ser precedidos de ETP, tá? Inclusive, o próprio ETP, a depender do objeto, né, ele pode trazer a orientação de que a melhor maneira de efetivar a contratação é o próprio credenciamento, né? Então, às vezes a gente pensa, nossa, o estudo técnico preliminar é mais um documento que eu tenho que fazer, mais uma... Não, às vezes a gente tem que encarar o ETP como um instrumento extremamente útil para a gente poder pensar a licitação, pensar a aquisição, pensar a contratação, né? E durante a elaboração desse ETP, onde a gente faz análise de mercado, estudo de viabilidade, é nesse momento que a gente define, inclusive, né? Credenciamento, vamos optar pelo credenciamento por conta da natureza, tá? E aí, quando é que eu devo elaborar o ETP? Vamos lá, o que significa o termo ETP? Estudo técnico preliminar, né? Então, em sendo necessário um ETP, porque existem as hipóteses em que o ETP não é necessário, né? Espera-se que o ETP seja o primeiro passo, né, de toda a instrução processual, não só do credenciamento, tá? Como também de todos os outros instrumentos, porque, como eu digo, é um estudo técnico preliminar, é ele que vai dar embasamento, né, técnico, teórico, procedimental para a nossa contratação. Então, vale a pena a gente utilizar aí, né, um tempo, né, rico de análise, de estudo para desenvolver esse documento, tá bom? A bem de todas as nossas contratações, não só do credenciamento, tá? Vamos lá. 3. Para um processo de credenciamento é necessário termo de referência? Sim, já que precisa de ETP, precisa de termo de referência, né? E precisa de um bom termo de referência. E não é só o credenciamento, todo e qualquer processo de aquisição de bens ou para contratação de serviços precisa de um bom termo de referência. E a modalidade adotada no processo não isenta a área técnica, a área de compras, da elaboração de um bom termo de referência. O termo de referência é o que vai garantir que a contratação que eu quero, que a minha necessidade, a minha demanda, ela vai ser executada,
né? Eu vou conseguir selecionar um particular para atender a minha demanda de uma maneira mais efetiva, né? De uma maneira que eu não tenha problemas futuros, tá? Então, o credenciamento também precisa de um bom termo de referência. 4. Quais os anexos que devem constar do edital de credenciamento? A resposta é meio óbvia, né? Depende do objeto da contratação, tá? De qualquer modo, e eu vou explicar por que depende do objeto, mas antes, né, de qualquer modo, tem aqueles anexos que são comuns a toda e qualquer contratação, né? Estou me tornando repetitivo, dizendo que o credenciamento é igual, tirando as diferenças, é igual a todo processo licitatório. Eu preciso do termo de referência, eu preciso da solicitação de credenciamento, e aí é específico aqui do nosso caso, e daqui a pouco eu vou mostrar um modelinho de solicitação de credenciamento. Modelo de declaração de inexistência de impedimento para contratar ou licitar com a administração, declaração de inexistência de vínculo, minuta de termo de contrato, e para além desses anexos, né, é, é fundamental que o edital traga também tudo aquilo que vai impactar diretamente na contratação, né? E aqui eu trago um exemplo nas hipóteses de contratação em que a administração ela é obrigada a fixar o valor de remuneração no próprio edital. É interessante que a gente coloque como anexo a memória de cálculo, né? Que define essa remuneração para o credenciado, para ele saber de onde a gente tirou esse valor, para que seja justo, para que seja transparente, né? Afinal de contas, nós somos gestores públicos e a transparência é um princípio fundamental no nosso trabalho. Então, já que eu quero estabelecer uma parceria, é uma contratação, mas não deixa de ser uma parceria, né? Entre a área pública, entre a administração pública e a iniciativa privada. Então, é bom que tudo fique muito claro. Então, aqui eu sugiro muito que se traga um anexo da memória de cálculo das contratações, tá? Questão 5. Essa pergunta veio nos formulários, inclusive. Posso assinar com uma única empresa? Quais os critérios de escolha? Bom, de novo, o credenciamento ele existe para que a gente possa firmar contrato com mais de uma empresa para a execução de um mesmo objeto, correto? É, no entanto, quando a gente fala lá da primeira hipótese de credenciamento, que é as contratações paralelas não excludentes, pode ser que por conta da natureza do objeto não seja possível fazer a contratação simultânea, né? E aí, de novo, a gente volta lá para o artigo 68 do decreto, tá? No caso de não ser possível contratar simultaneamente, a gente precisa prever um critério objetivo para a distribuição dessa demanda, né? Respeitando o critério da rotatividade. E como eu disse lá atrás, o sorteio com lista ordenada tende a ser o meio mais usado e mais isonômico, né? Porque ele é isento. São todos em condições semelhantes, né? Todos atenderam aos requisitos de habilitação, todos atenderam aos requisitos técnicos. Então, eu numero todos eles, faço um sorteio, estabeleço uma ordem, né? E aí é justo para todo mundo, tá? Nas demais hipóteses, tanto na de hipótese de contratação cuja seleção fica a critério de terceiros, quanto na hipótese de contratação de mercados fluidos, a contratação de uma única empresa está condicionada ao simples fato de só uma empresa ter sido credenciada. Por quê? Porque essas duas hipóteses de contratação, elas prevêem necessariamente a contratação simultânea, né? Ou seja, eu firmo o termo de credenciamento com todo mundo, e aí, num caso, é o próprio beneficiário que seleciona quem vai prestar o serviço. No segundo, eu vou fazer uma pesquisa de preços para ver quem que me atende com condições mais vantajosas no momento da minha contratação, tá? Então, de uma maneira sucinta, posso assinar com uma única empresa? Não, tá? Posso é não. É, quais são os documentos a serem exigidos em um processo de credenciamento? Bom, então, os documentos para habilitação, se é que eu entendi bem a pergunta, tirando tudo aquilo que eu já coloquei na apresentação, né? Os documentos para habilitação em processo de credenciamento são praticamente os mesmos de qualquer procedimento licitatório, tá? Convencional. Então, a gente pede os documentos relativos à habilitação jurídica, né? Relativos à regularidade fiscal e trabalhista, né? De qualificação econômica e financeira, qualificação técnica. No nosso credenciamento de leiloeiro, né? Ainda que não houvesse uma remuneração, porque de acordo com a lei é, que regulamenta aí o ofício de leiloeiro, né? A administração ela não paga nada ao leiloeiro. Ele vai receber
uma comissão, né, dependendo do tipo de bem, de 3% ou de 5%, em cima do valor do bem arrematado, né? Mas ainda assim, no nosso edital, a gente previu ali uma qualificação econômico-financeira, né? A gente pediu certidão de insolvência, uma série de e qualificação técnica, né? Quantos leilões já tinha feito, tinha sabe. No nosso caso, né? Os documentos específicos o cara tinha que comprovar que ele tinha site, né? A gente entrava no site de todos os leiloeiros que pediram credenciamento para ver se a plataforma era condizente, se já tinha histórico de realização de outros leilões para a administração pública. E aí a gente recomenda, como eu falei mais cedo, né, que um dos documentos a serem exigidos seja uma solicitação de credenciamento, tá? Que deve vir com um anexo edital. E eu vou mostrar o modelinho que a gente utilizou no nosso credenciamento. Não sei, deve estar pequenininho para vocês, mas ele vai junto no material, tá? A apresentação vai ser disponível, vai ficar à disposição de vocês lá no site do Sacobs. E aqui a gente faz, né? Ou seja, é um documentinho onde ele se apresenta, ele se identifica, né? E ele, por meio desse documento, ele está pedindo que ele seja credenciado pelo órgão, né? Declarando ciência de todas as condições do edital, né? Acho que isso é um documento interessante de constar como anexo do credenciamento, tá? Meio que dá uma vinculada, né? Na vontade dele, começar, tipo, não basta só você querer se credenciar, você tem que mostrar que você está ciente, que você tá, a partir do momento que você está credenciado, você está passivo de sofrer sanção caso você não cumpra com o procedimento, queira atrapalhar o procedimento de maneira geral, tal. Uma forma de você, né, dar uma amarrada no interessado aí a cumprir com as exigências. Vamos lá, questão 7. Qual o prazo para regularização de pendências fiscais? Olha, a recomendação é que se utilize os mesmos prazos estabelecidos para processos de contratação convencional, mesmo porque a legislação ela não traz nenhum prazo, né, para as regulações diferente, ela não explicita nada, na verdade. Ela não fala, ó, prazo, não tem. Então a gente adota aquilo que a gente já pratica nos outros procedimentos. De qualquer maneira, é sempre muito importante deixar esses prazos muito bem definidos no edital, tá? Quais os critérios de seleção por credenciamento? Se eu entendi bem a pergunta, né, se a pergunta se refere a critérios técnicos para credenciar os particulares, acho que vai depender muito do objeto, né? Os critérios eles devem ser definidos pela área, se forem esses critérios, né, eles devem ser definidos pela área técnica, o demandante da contratação. Por quê? Né? Porque esses critérios eles vão ser tomados como linha de base, né, para definir se a gente vai credenciar um particular ou não, né? Se ele tem competência para fornecer o bem ou para prestar o serviço que a gente que é a nossa necessidade, tá? De qualquer modo, eu acho que uma dica, né, muito importante é que todos os critérios a serem adotados, os critérios técnicos, né, a serem adotados para credenciar esses particulares, sejam muito objetivos, né, a fim de garantir a perfeita lisura do processo, tá? E isso eu acho que vale para tudo, né? Acho que não só para o credenciamento, acho que sempre que a gente toda e qualquer contratação, os critérios que vão fazer com que a gente. E aí, principalmente quando a gente está adotando, né, critérios de julgamento diferentes do menor preço, né, que a gente está trabalhando com técnica e tal, é importante que a gente consiga estabelecer critérios objetivos, tá? Para o nosso bem e para a consecução dos princípios constitucionais que regem a legislação de licitações, tá? Vamos para a penúltima dúvida, que veio também dos formulários de inscrição de vocês. A quem compete propor o credenciamento e quem faz? Áreas. A unidade requisitante pode propor? Se sim, em qual momento ou por qual instrumento? A gente já falou um pouquinho aqui também disso, né? A proposição da utilização do credenciamento, ela pode vir tanto da área requisitante quanto da área de compras e licitações, tá? De qualquer modo, eu acho que é importante ressaltar que essa a proposta de utilização do credenciamento, ela deve estar embasada no conhecimento da natureza do objeto e da compreensão da necessidade que a gente tem, né? E aí, com base nisso, me parece ser razoável que a proposta ela venha da área demandante, né?
a proposta da emendada demandante, enquanto a execução do credenciamento vai ser realizada por comissão de contratação, como a gente falou antes, tá? Então, com base nisso, eu sugiro, né, e eu já falei isso mais cedo, e eu acho que é importante a gente começar a instruir os nossos processos no passo devido para a gente ter contratações melhores, né? Que o momento mais adequado para a proposta de utilização do credenciamento é o ETP, tá? O ETP é um instrumento que a gente usa para fazer a análise mais profunda da necessidade, do mercado, né? O que está disponível no mundo aí para a gente poder fazer a contratação dos laboratórios para atender o SUS. Então, assim, quem vai propor isso é o ETP, então acho que faz sentido que seja o demandante, né? Não existe nenhum lugar dizendo quem propõe o quê, tá? Isso aqui, acho que o que eu trago aqui para vocês de informação, né, é com base na experiência que a gente desenvolveu aqui em COBS, né, e no bom senso, né? Para que as contratações que a gente realiza aqui na prefeitura sejam as mais corretas possíveis e que a gente que o nosso objetivo de contratar seja atendido, né? A gente quer atender uma necessidade e não quer se preocupar com ter que aplicar sanção e penalidade no contratado depois. Vamos lá, para a última. A pergunta que veio foi: como avaliam o valor da licitação em relação à qualidade oferecida? Uma pergunta cabeluda, né? Eu diria. Bom, mas vamos lá. Nos casos das hipóteses de contratações paralelas e não excludentes e de contratações com seleção a critério de terceiros, o valor a ser pago aos particulares credenciados pelo fornecimento do bem pela prestação de serviço, como eu já disse mais cedo, deverá ser definido com base em critérios técnicos a depender do objeto, pela própria administração e devem estar explícitos no edital, tá? Então, a gente, com base, e quando eu falo, né, deve ser definido com base em critérios técnicos a depender do objeto. Então, é importante que eu faça, né, um levantamento de mercado, que eu faça uma pesquisa de mercado, que eu entenda as questões orçamentárias do órgão, para conseguir explicitar a memória de cálculo como anexo do edital, né, para definir, olha, o valor da contratação é esse, tá? É, não pode ser do nada, né? E também não pode, eu acho que para o bem da própria administração e para que a gente não tenha problemas futuros, né? Eu acho que é, é, todo esse estudo ele tem que ser por uma equipe competente, uma equipe tecnicamente capaz de fazer isso, né? Com cuidado, né? Acho que a palavra principal é cuidado, né? Competência técnica a gente desenvolve, habilidade a gente desenvolve, mas o cuidado, né? E a atenção, de entender para que serve, entender qual vai ser o impacto futuro se eu definir um valor completamente equivocado aqui atrás, né? Tudo isso é muito importante. E com relação à qualidade, de novo, a gente falou, é importante que tenha um bom termo de referência. Então, esse termo de referência ele tem que trazer de uma maneira bastante complexa quais são as regras da contratação, né? Inclusive os critérios que a gente vai se utilizar para ferir a qualidade do serviço prestado ou do bem fornecido, tá? E qual que vai ser a metodologia que a gente vai utilizar nessa avaliação, tá? Além das sanções, porque caso esse particular que já foi credenciado, porque lá atrás ele passou na nossa avaliação e agora ele não está prestando um serviço a contento, quais são as sanções que eu vou poder aplicar em cima desse camarada, né? Se ele não estiver cumprindo o que está previsto no edital e nem no contrato, né? Então, assim, termos de referência é tudo. Tem documentos dentro do procedimento que são fundamentais para o sucesso dele, independente do que for, né? Eu acho que o ETP e o termo de referência são fundamentais, tá? Ah, e com isso eu termino a minha apresentação sobre credenciamento, né? E no material vocês vão ter algumas referências que eu me utilizei aí para preparar esse material para vocês, tá? Vocês vão poder acessar. Recomendo muito aí o item 5 dessa lista de referências, né? Que é o artigo do André Bastos Vacareza, bem completo, bastante interessante, tá? E, e é isso, né? Então eu agradeço muito aí a atenção de vocês, foi um prazer imenso apresentar esse conteúdo para vocês, né? E desejo a vocês bons credenciamentos, divirtam-se, porque é divertido, dá trabalho, mas é bastante flexível, é bem legal, tá? E agora eu vou passar a palavra para o Lucas, para ele abordar o segundo assunto da nossa oficina de hoje, que é o sistema de registro de preços, tá bom? Muito obrigado.
Opa, bom dia a todos e todas. Todo mundo me escuta bem? Legal. Meu nome é Lucas, para quem ainda não me conhece. Eu sou diretor aqui da Divisão de Gestão de Atas de Registro de Preços, trabalho junto com o Baiar. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre o sistema de registro de preço e a sua operacionalização, principalmente na etapa pré-licitatória. Tá? Pode passar, Baiar, por gentileza. Então, a ideia aqui hoje, na minha apresentação, é falar um pouquinho do conceito de SRP, para a gente recapitular o que foi dito em outras oficinas, qual é a sua fundamentação legal, e a partir daí começar a destrinchar um pouquinho da intenção de registro de preços, que é um procedimento que está dentro do sistema de registro de preços que viabiliza esse sistema de registro de preços. Pode passar o slide, por gentileza. Então, aqui, recapitulando, para quem ainda não tem muita familiaridade com o que é o sistema de registro de preços, está chegando agora, né, não teve a oportunidade de acompanhar as nossas oficinas, o SRP, né, o Sistema de Registro de Preços, é um conjunto de procedimentos que visa obter melhores condições de preço para a administração pública na aquisição de bens e contratação de serviços comuns a diversos órgãos. Então, nós temos aí como principais características a centralização, ou seja, um órgão único será responsável pela elaboração de todo o procedimento que vai gerar uma ata de registro de preços. Né? Então, todo o procedimento de pesquisa de preço, licitação, tudo que for inerente ao procedimento relativo à formalização da ata de registro de preço será realizado por um único órgão, denominado órgão gerenciador. Como consequência dessa centralização, nós temos aí uma redução de esforços administrativos, porque, como foi bem dito, existe todo um procedimento já preparado, já pronto, né, realizado por um único órgão, e uma agilidade na contratação. Ou seja, basta que, com a ata formalizada, os órgãos participantes ou que tenham interesse em acionar aquele serviço, aquele bem, façam acionamento junto ao órgão e façam diretamente a contratação. Né? Então, pula-se uma etapa enorme aí, mais complexa, que seria a licitação. E com isso também a gente garante o que chamamos de economia de escala. Né? Nós temos uma demanda muito maior, então isso se torna mais atrativo às empresas a participarem da licitação e darem melhores lances. Pode passar o slide, por gentileza. Com relação à fundamentação, nós temos aqui o SRP fundamentado na Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações, tá? Também está na antiga Lei de Licitações, 8.666, mas eu vou tratar aqui somente da legislação atual, porque a partir do dia 1º de janeiro aí de 2024 já estará obrigatório a utilização da nova Lei de Licitações. Então, ela está fundamentada ali no artigo 40, inciso 2º. Dentro do âmbito do município, nós temos a Lei Municipal 13.278, que trata do SRP especificamente de seu artigo 3º ao 14º, e, em consonância com o que está disposto na nova Lei de Licitações, nós temos aí o Decreto Municipal 62.100, que dispõe sobre todas as normas de licitações e contratos administrativos aqui no município, o que inclui o sistema de registro de preços, e, por fim, a Portaria 06 de 2023 aqui da Secretaria de Gestão, que estabelece as diretrizes para acionamento e determina quais são os bens e serviços centralizados na Secretaria de Gestão. Vamos passar os slides. Agora, falando especificamente sobre a intenção de registro de preço, após esse breve resumo aí do que seria o sistema de registro de preço e qual que é a sua fundamentação. Bom, a intenção de registro de preço nada mais é do que um procedimento inserido dentro do SRP. E qual que é a finalidade da IRP, né, da intenção de registro de preço? É a partir dela que a administração vai tornar pública a sua intenção de realizar uma licitação para registro de preços, né? Uma licitação específica para isso. Nós temos a licitação tradicional, como já foi visto em outras oficinas, e nós temos um modelo de licitação específico para SRP. Tá? E a partir daí, né, é possível, né, se daí estará público, será possibilitada a participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em adquirir aquele mesmo objeto. E aí já entra a questão das características, né, viabilizando a obtenção de melhores preços por meio da economia de escala.
Então, à luz daquilo que está determinado no decreto 62.100, especificamente no seu artigo 94 e parágrafos, que trata sobre a intenção de registro de preço, a gente pode depreender o seguinte: o IRP, na verdade, é um procedimento pré-licitatório, em regra obrigatório, já vou explicar a exceção, que está no parágrafo 1º do artigo 94, elaborado pelo órgão gerenciador com o objetivo de avaliar o interesse dos órgãos e entidades municipais a participar de futuras atas de registro de preço, bem como de realizar o levantamento das respectivas quantidades para as futuras contratações. Tá? Existem alguns critérios que devem ser observados para a disponibilidade dessa intenção de registro de preço. E quais são? Primeiro, está no prazo, né? A intenção de registro de preço ela deve ser feita num prazo mínimo de 8 dias. Então, durante 8 dias, pelo menos, deve estar disponibilizado para que as unidades possam manifestar o seu interesse, indicar quais são os quantitativos daquele objeto ali, qual é a demanda daquela unidade, para, a partir daí, poder prosseguir com o procedimento de registro do preço, tá? Com a licitação. Com relação à obrigatoriedade, eu falei que existe uma exceção que está disposta no parágrafo 1º. Essa exceção diz o seguinte: a intenção de registro de preço será dispensável quando o órgão gerenciador for o único contratante. O que isso quer dizer? A gente pode ter um sistema de registro de preço para um único órgão. Eu vou citar aqui, como exemplo, a Secretaria Municipal de Educação, que tem uma mega estrutura. Existem diversas diretorias regionais de educação, existem vários EMEIs, CELs, e tudo dentro da mesma estrutura administrativa. E a Secretaria Municipal de Educação pode elaborar atas de registro de preço, assim como qualquer outro órgão e entidade municipal. A partir disso, se houver interesse em criar um SRP para atender somente aos seus órgãos internos, né, suas unidades internas, ela pode dispensar a elaboração da intenção de registro de preços. Tá? Isso aí acaba sendo um facilitador. Por gentileza, pode passar o slide. Agora, seguindo aí com relação a algumas características da intenção de registro de preço, principalmente naquilo que se refere à atuação do órgão gerenciador, quando você realiza uma intenção de registro de preço, ele pode ser, a critério do órgão gerenciador, realizado por qualquer meio eficaz. O que isso quer dizer? Desde que você atinja o objetivo, você pode utilizar de meios eletrônicos, você pode utilizar, por exemplo, de um ofício, pode oficiar via papel as unidades para que demonstrem o seu interesse. Desde que seja eficaz e fique registrado, seja de certa forma um procedimento formal, você pode realizar a IRP de determinada maneira. Não existe um meio específico determinado em lei. Mas, como o Bayar falou no início da apresentação, nós temos o princípio da eficiência, um princípio constitucional. Então, nós, como gestores públicos, temos que observar esse princípio e buscar a melhor maneira de realizar esse procedimento. Tá? Mais à frente eu vou falar sobre as ferramentas que nós utilizamos aqui em COBS e que já utilizamos em outros momentos também, mas vimos que não era a melhor maneira de se realizar esse procedimento. Tá? Mas, por enquanto, fiquem com essa informação. Procedimento que deve ser feito por qualquer meio eficaz, mas devemos observar o princípio da eficiência também. Tá? Ainda com relação ao procedimento, né, a atuação do órgão gerenciador, o órgão gerenciador pode estabelecer um número máximo de participantes, né, conforme a sua capacidade de gerenciamento, aceitar ou recusar quantitativos e deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não se manifestarem durante a intenção de registro de preços. Isso tudo está em letra de lei, no decreto municipal, nas normas que eu apresentei anteriormente. Então, guardem com carinho essas informações, essa legislação, para que, caso no futuro haja necessidade de fazer uma consulta ou até mesmo utilizar, durante a realização de um procedimento de registro de preço no seu órgão, você ter atenção a essas regras, a essas normas e não comer bola. Podemos seguir aí com o slide. Das ferramentas que eu citei, né, que eu ia apresentar,
nós temos aqui o Sistema Eletrônico de Informações, o nosso querido SEI, o formulário do Google Forms e uma novidade aí, que é a intenção de registro de preços no módulo específico do sistema do Compras.gov, né? O módulo que está no ambiente do SEASGNet. O Sistema Eletrônico de Informações, SEI, ele é um sistema de gestão documental. Num passado não muito longe, né, um passado bem recente até, nós tentamos utilizar o SEI como uma ferramenta para a elaboração da intenção de registro de preços. De fato, foi um sistema eficaz, porém não é eficiente, né? Nós não temos hoje no SEI funções que permitem a consolidação de dados de maneira mais eficiente, mais célere. Então, perdia-se muito tempo com PDFs, porque tem que baixar todo o processo, fazer toda a análise dos dados, daquilo que foi respondido pelas unidades. Então, isso demanda muito tempo, muito recurso, principalmente recurso humano, que a gente sabe que na prefeitura está faltando, né? Então, nós optamos por deixar o SEI de lado e voltar aos moldes anteriores que eram feitos através do Google Forms. No Google Forms, a gente realiza de maneira um pouco menos formal do que no SEI, quando a gente compara. Porque no SEI a gente tem todo aquele aparato, né, de fazer assinatura, tem lá a autenticação digital de quem foi que assinou, tudo mais. No Google Forms não tem isso. Mas existe formalidade, pois está sendo utilizado o e-mail, que para todos os fins serve como documento oficial, já que a gente está utilizando principalmente e-mails institucionais, né? Para quem ainda não possui uma caixa departamental, fica a dica aqui, por favor, procurem a unidade de tecnologia da informação, as ATIs do seu órgão, para verificar a possibilidade de, na sua unidade de compras, ter que seja uma lista de distribuição, uma caixa departamental, né? Ah, Lucas, mas não dá para criar uma caixa departamental. Como eu disse, existe a possibilidade de criar uma lista de distribuição, principalmente para quem utiliza o Outlook, né? Microsoft Office, eu acho que, se eu acredito eu, que seja a maior parte da prefeitura, é possível sim criar uma lista de distribuição. Tá? Então procurem essa informação aí junto a unidades e no momento de realizar a estimativa de vocês, fazer o preenchimento dos formulários, incluir esse e-mail para que facilite a comunicação, já que o e-mail é uma comunicação um pouco mais aberta, mais fácil, né? A gente consegue tratar até de maneira mais rápida casos mais específicos, né? Dúvidas específicas relativas a preenchimento dos nossos formulários. Tá? Então, o formulário ele possui um prazo aí de disponibilidade, tem um facilitador, que é a personalização dos campos para preenchimento, né? Então, caso se esqueça aí, durante o preenchimento, de colocar alguma informação, né? Ficar um campo em vazio, o formulário ele barra a possibilidade de você dar seguimento. Então, você vai ter que obrigatoriamente voltar naquele campo e incluir. Isso evita a perda de dados, né? E também a gente consegue colocar fotos, enfim, tem uma série de aparatos ali que permitem maior visualização, melhor entendimento daquilo que está sendo solicitado. Tá? Além, é claro, de permitir maior celeridade no processamento desses dados. Com relação à nossa novidade, né, que é o módulo de intenção de registro de preços do Compras.gov, não é uma novidade ocasional, não é uma coisa por acaso, tá? Eu já vou deixar aqui registrado que para você criar uma licitação pelo Compras.gov, uma licitação específica para sistema de registro de preços, é necessário que você tenha também registrado uma intenção de registro de preços. O Google Forms ele não faz parte do SEASGNet, não faz parte do Compras.gov, né? Então, eu tenho que inserir aquelas informações do Google Forms dentro de algum lugar, e vai ser dentro desse módulo, já que ele possui integração aí com todas as ferramentas do Compras.gov. Inclusive, já deixo claro aqui que a intenção, né, de você criar uma licitação de SRP também, na verdade, além de ser um procedimento próprio para isso, né, temos a intenção aí de futuramente fazer a integração, né, das nossas atas no sistema de gestão de atas, o que vai ser um grande facilitador. A gente sabe que hoje na prefeitura existe
uma grande demanda há muito tempo, aliás, né? Existe essa demanda por um sistema de gestão de contratos. Conforme houve o acordo de cooperação técnica com o governo federal, foi disponibilizado já um módulo de gestão de contratos, e dentro desse módulo de gestão de contratos existe um módulo para gestão de atas, onde você vai poder acessar diversas funcionalidades, como o gerenciamento propriamente dito da sua ata de registro de preço, além de poder fazer solicitações e receber solicitações de adesão. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Agora eu vou pedir que o Bayar descompartilhe a tela dele, para eu poder compartilhar a minha aqui, porque eu vou mostrar um pouquinho das nossas ferramentas, né? Principalmente a intenção de registro de preços pelo módulo do Compras.gov e também um pouco do nosso formulário do Google Forms. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Deixa eu ver. Dá para visualizar legal a minha tela? Beleza. Bom, aqui a gente está na intenção de registro de preço para café, né? Utilizar como exemplo, porque foi nosso formulário mais recente aí. Provavelmente alguns de vocês já devem ter até preenchido esse formulário. Então, aqui logo de cara, nós já temos a primeira informação, que é o e-mail. Reforço aqui o pedido. Se possível, incluam um e-mail departamental aqui, para que não haja perda de informação aí. Às vezes um funcionário está de férias ou não consegue repassar para a área competente. Se nós tivermos um e-mail cadastrado, um e-mail departamental da sua unidade cadastrado, a gente consegue ter uma comunicação mais precisa, né? Não vou abordar muitos aspectos do formulário, porque não é uma novidade, muitos de vocês já devem estar acostumados com isso aqui, mas é mais para mostrar a estrutura, como a gente formata os nossos formulários para vocês poderem preencher de maneira mais fiel possível à sua demanda, tá? Então, aqui nós temos algumas informações sobre o objetivo do formulário, como os quantitativos deverão ser estimados. Então, a gente disponibiliza um histórico das atas anteriores, um histórico que esteja constante no SUPRE, para que vocês possam, de maneira mais fiel possível à necessidade da unidade de vocês, realizar a estimativa e efetuar o preenchimento dos campos de quantidades do objeto solicitado de maneira mais precisa possível, tá? Tem algumas observações daquilo que é importante ser observado, temos aqui as especificações técnicas, seja por termo de referência ou pelo ETP, a gente sempre disponibiliza aqui para que a unidade saiba também quais são as especificações do objeto, né? Não adianta nada a gente disponibilizar um formulário sem ter uma especificação técnica, porque senão a unidade pode ser que não tenha interesse, né? Então, tem aqui sempre um padrão de ter todas as informações necessárias para que vocês possam fazer tudo de acordo com as boas práticas, né? Quem deve preencher o formulário, né? De modo geral, a gente fala para ser uma unidade de compra, de almoxarifado, que tem esse controle das necessidades aí. Mais algumas observações, qual que é o prazo? Como eu falei, existe um prazo aí de 8 dias úteis no mínimo, então a gente procura seguir esse padrão. Pode acontecer de precisarmos disponibilizar o formulário por mais tempo, né? Prorrogar esse prazo, porque não existe um prazo máximo limite, existe somente um prazo mínimo. Então, a gente tem a liberdade de disponibilizar por mais tempo do que os 8 dias, conforme for necessário, né? Às vezes por conta da complexidade do objeto, às vezes por conta de um ponto facultativo que aconteceu do nada, como aconteceu recentemente aí por conta da greve dos metroviários, né? Então, a gente acaba compensando as datas. Novamente aqui, links para acessar os históricos de consumo, confirmação do respondente, de ter lido todas as especificações, de ter verificado o histórico, de estar de acordo com aquilo que está sendo apresentado aqui, tá? E a partir daí já vem os dados do responsável pelo preenchimento. Nome completo, cargo, telefone, lotação, aqui tem todas as secretarias, todas as empresas públicas, entidades, né?
fazem parte também da administração direta aí, para que possam demonstrar interesse em participar. Decisão sobre a participação, se selecionar sim, você vai dar prosseguimento no formulário, se selecionar não, vai aparecer apenas um campo para justificativa, mais ao final, indicando que você não tem interesse de participar e o porquê, né? Aqui a regra para a formulação da estimativa, caso você opte por participar, são novamente inseridos aqui campos com links para vocês terem um embasamento de qual foi o consumo anterior, para poder, dentro daquele limite ali, estabelecer a sua necessidade. Se houver necessidade de mais quantitativo, sempre há a possibilidade, mediante uma boa justificativa, né? Inclusive é o próximo campo aqui, após você incluir a sua quantidade, você justificar, né? Reforço aqui, sempre justifiquem de maneira concisa, de maneira bem fundamentada, o porquê, a necessidade do objeto. Até tem outros campos aqui para possibilitar vocês inserirem uma justificativa mais completa possível, né? Temos histórico de compras, se por um acaso não houver um histórico de compras ou se não constar ali no nosso registro, né, que está dentro do formulário, vocês podem inserir aqui a opção para poder haver essa comunicação junto, né, entre unidade participante e órgão gerenciador. Aqui, questão de orçamento, se há orçamento, que não adianta nada você estimar uma coisa que você não vai ter dinheiro para comprar no futuro. Então, a gente sempre pergunta se há orçamento previsto para aquele objeto, né? Até tem algumas informações a mais aqui para a gente ter uma noção se o seu quantitativo está de acordo com aquilo que você tem previsto dentro daquilo que foi dito, né? Aqui, questão de endereço de entrega. Algumas unidades têm dúvidas com relação a isso, porque a gente disponibiliza a possibilidade de inserção de 3 endereços de entrega. Mas se houver mais unidades para serem entregues, existe opção aqui mais ao final, que indica se há necessidade ou não, e para entrar em contato conosco para darmos as devidas orientações à nova inserção de outros endereços, né? Aqui o campo de justificativa para não participação, e enfim, terminamos com o formulário. É só mais para ter uma ideia de como é a estrutura do formulário, não vou me apegar muito a explicar detalhes aqui, porque é basicamente leitura. O próprio formulário ele já tem todas as explicações necessárias. Agora, vamos ao IRP. Feito o formulário, adquirida todas as respostas para a formação da intenção de registro de preço, né, para a conclusão do registro de preço, com todas as unidades que desejam participar, com todos os quantitativos necessários. Daí, já feito também a pesquisa de preço com base nisso, nós podemos dar prosseguimento para a licitação. Mas antes de iniciarmos a licitação via SRP, a gente precisa criar um IRP por meio do sistema Compras.gov. Aqui na tela, né, de login, vai fazer o login na plataforma do Compras.gov e vamos acessar o módulo de intenção de registro de preços. Como eu acesso o módulo de registro de preços? Precisa ter liberação. Geralmente, quem faz essa liberação é o pregoeiro responsável. Tá? Aqui, podemos acessar ao lado da foto, né, do campo de perfil, a aba Sistemas, vai constar aqui IRP. Na opção Criar também vai constar a opção de IRP, já com a intenção de registro de preço, para você criar uma intenção de registro de preço como gerenciador, ou manifestar interesse numa intenção de registro de preço existente, criada por um outro órgão, que seria, então, o órgão gerenciador e você, o participante. E outra opção para acessar essa plataforma, também esse módulo, com a barra de rolagem até o final da página, aqui no campo de acesso rápido, tem também o módulo de intenção de registro de preço. Vou acessá-lo. Já de cara aqui, nós temos o perfil de atuação. O perfil de atuação, ele vai variar de acordo com a sua necessidade. Você quer abrir uma IRP? Você quer criar uma IRP? Você vai selecionar gerenciador.
você quer manifestar interesse de participação em uma IRP, você vai selecionar como participante. Esse sistema, ele permite tanto você criar quanto você participar de outras IRPs. Aqui é a sistematização do procedimento. Mais à frente eu vou explicar o porquê que a gente ainda não disponibiliza pelo sistema a intenção de registro de preço para manifestação de interesse. Tá? Eu vou explicar somente aqui, nesse primeiro momento, como nós fazemos, né, já com o formulário do Google Forms, com toda a estimativa pronta, como a gente disponibiliza essa intenção de registro de preço para o pregoeiro. Mais à frente eu vou explicar a questão da participação e o porquê que a gente ainda não utiliza somente essa ferramenta. A gente utiliza o Google Forms junto com essa ferramenta. Tá? Para todos os fins, eu vou deixar aqui como gerenciador e participante. Beleza. Para criar uma intenção de registro de preço, eu venho aqui na aba IRP, nova intenção de registro de preços. Pronto. Aqui a gente já está no ambiente de criação da intenção de registro de preço. Vou selecionar aqui todos os campos que são necessários. Ó, Lei 14.133, opção geralmente pregão eletrônico, critério de julgamento, menor preço, maior desconto, que é a única opção, inclusive. Data provável da licitação. Esse campo aqui é praxe, daqui de COBS, utilizarmos 30 dias úteis. Mas não se preocupem, é uma data provável da licitação. Antes de disponibilizar a IRP para o aviso de licitação, a gente pode mudar essa data provável para uma data posterior. Tá? Mas, num primeiro momento, vou colocar 30 dias aqui, a partir do momento que estou fazendo o registro. No caso aqui, eu vou colocar em novembro, dia 30 mesmo. Não dá 30 dias úteis, mas é só critério de exemplo mesmo. É uma compra nacional? Não, porque não é algo que vai ser gerenciado pelo governo federal. É apenas no âmbito do município. Essa contratação vai ser gerenciada pelo Ministério da Economia? Também não. Então, essas duas opções, como não. E aqui o objeto. Basta escrever aquilo que será ofertado, né? Então, no caso, como eu dei o exemplo do café, eu vou colocar aquisição de café torrado, moído, e coloca toda a especificação de forma sucinta, claro, mas de maneira que fique claro aquilo que você está pedindo nesse campo. E a partir daí é só salvar a sua intenção de registro de preço. Apareceu um número aqui, é o ASG, do órgão gerenciador, e qual que é o número da intenção de registro de preço. Esse número é extremamente importante, porque lá na frente, quando o pregoeiro for cadastrar a licitação SRP, ele vai precisar desse número aqui obrigatoriamente, tá? Então, é a IRP número 10. No campo gestor aqui, dá para modificar, tá? O gestor responsável da compra, aqui somos nós mesmos, mas se houver outra pessoa responsável aí na sua unidade, você pode incluir aqui o CPF dela, que vai ficar constando aqui como responsável, tá? Isso aqui não tem muita novidade. Na aba de itens, existem duas formas para fazer o cadastramento dos itens dessa IRP. Você pode copiar os itens de outra IRP, o que não é o caso, tá? Ou fazer a inclusão dos itens. No caso aqui, eu vou utilizar como exemplo a inclusão dos itens. Fazer a inclusão dos itens, item a item. Nisso, já abrimos o catálogo, né, a cesta de itens do Compras Gov. Percebam aqui que existe um tempo limite para você executar esse cadastramento, tá? Então, tenham atenção a isso. E aqui vou pesquisar qual que é o objeto. Café. Já apareceu aqui, material café. E existe uma lista extensa de vários tipos de café, feitos de diversas formas, com validades diferentes, com normas técnicas diferentes, características, né, escala sensorial de 7.3, 5.5, 4.5 pontos. Isso aí você vai selecionar de acordo com o que está no seu termo de referência. Aqui na gestão, geralmente, a nossa divisão de planejamento estratégico, responsável pela elaboração dos termos de referência, já coloca o código do CATMAT, o que facilita a inserção no sistema.
Eu já fiz uma pesquisa anterior aqui, o código do CATMAT que a gente utiliza para esse material não existe aqui no ambiente de treinamento. Então, eu vou utilizar qualquer um aqui. Vou pegar café 5.5 na escala sensorial, tá? Se eu clicar em adicionar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu preciso selecionar uma unidade para fornecimento. A unidade de fornecimento tem aqui para esse tipo de material diversos tipos. Ó, caixa de 24 unidades com 500 gramas, pacote de 250, no nosso caso é pacote de 500 gramas. E a partir daí já consigo fazer a adição desse item na minha lista. Ele já foi transportado para o SEASGNet? Já está cadastrado lá na IRP? Não. Eu preciso vir na opção, no carrinho, né? Como se fosse um carrinho de compras, aqui na nossa cesta de itens, e ele já estará aqui. A partir daí, basta incluí-lo ao SEASGNet. Agora sim, houve a importação dos itens. Terminamos por aqui? Ainda não. Eu preciso tratar os dados desses itens. Tá? Então, eu venho na ação, alterar, e eu vou selecionar aqui tudo que for relativo à aquisição desse item. O critério de julgamento na licitação, menor preço. Critério de valor, só temos a opção de valor estimado. Vou colocar aqui um valor unitário qualquer, vou colocar R$14. Tá? Isso aqui, nós já teríamos essa informação, porque já efetuamos a pesquisa de intenção, né, das unidades, quem quer participar, qual é a quantidade que cada um vai querer. Já passou pela pesquisa de preço, então nós já teríamos aqui um preço definido, um preço de referência para apresentar lá na licitação. Tá? Então, coloco esse preço aqui. O município de entrega, eu tenho que clicar em localizar e pesquisar por São Paulo, que é o nosso caso. Vai ter um monte de opção aqui, Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, ó, é a nossa São Paulo. E a quantidade, eu vou colocar aquela quantidade total do item que foi estimada lá pelo formulário, né, com as respostas do formulário. No caso, acho que deu mais ou menos 150 mil unidades de café. Clico em incluir, salvar o item. Opa, apareceu uma observação. O campo de valor sigiloso, ele é obrigatório. Isso aqui vai depender daquilo que está no seu termo de referência. Geralmente a gente deixa como valor sigiloso, tá? Agora sim, o item foi alterado. Se voltarmos lá na cesta de itens da IRP, já estão com todos os dados devidamente inseridos. Agora sim nós terminamos a inclusão dos itens. Podemos partir para a divulgação da IRP. Aí que está o pulo do gato. Com esse modelo que nós estamos utilizando, nós vamos apenas disponibilizar a IRP para inclusão do aviso da licitação. Agora, se eu não tivesse aquela informação de quantas unidades querem participar, quais são as quantidades, qual que é o valor referencial, o que eu faço? Bom, nesse caso, ou eu vou proceder mediante este modelo, ou eu vou procurar fazer dentro do sistema. Aí que vai entrar aquela observação do porquê que a gente não faz por aqui. Quando a gente divulga somente a IRP dentro do sistema, é para participação de outras unidades. Aí entra aqui a data limite, que tem que ser no prazo mínimo de 8 dias úteis, né? Vai ter todas as informações que serão incluídas aqui, e feito todo esse cadastramento, a sua IRP vai estar disponível no quadro de IRP. Perceba uma coisa aqui. Esse quadro de IRP é um quadro geral. Temos aqui Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, temos Comando da Marinha, Comando da Aeronáutica, Estado da Paraíba, Minas, Bahia, Maranhão, Comando do Exército. A gente tem uma variedade enorme de órgãos de diversos entes federativos que possuem cadastro no SEASGNet, nesse módulo de IRP. E, assim como nós podemos manifestar interesse nas respectivas IRPs desses órgãos, eles também vão poder participar das nossas, poder manifestar interesse nas nossas. Isso, no nosso caso, é um problema, porque a gente vai ter que fazer um tratamento de um dado muito maior.
Porque pode ser que diversos órgãos de outros entes federativos queiram participar da ata de café, por exemplo. Ver que o preço estimado para nós aqui está um pouco melhor, então já começa a manifestar interesse. E lá na frente a gente vai precisar ficar fazendo tratamento de dados, não somente dos órgãos que estão incluídos aqui na nossa administração municipal, mas também daqueles entes federativos, né, aqueles órgãos de outros entes federativos. Então, por enquanto, essa ferramenta ainda está em estudo, estamos vendo se há possibilidade de fecharmos essas estimativas pelo sistema somente no âmbito do município de São Paulo, e quem sabe no futuro a gente dispense a estimativa por meio do formulário e utilize somente esse sistema de intenção de registro de preços aqui do Compras.gov. Tá? Mas, por enquanto, nós continuamos a fazer a conciliação das ferramentas aí, do formulário do Google, com essa intenção de registro de preço, que é requisito para abertura da licitação via SRP. Tá? Então, só para curiosidade, se por um acaso houver o interesse em fazer via somente CEASGNet, a intenção de registro de preço, o que nós aconselhamos a fazer? Aqui no campo de valor unitário, muito provavelmente não terá sido feita uma pesquisa por uma área específica para ver qual que é o valor do mercado, né? Então, como o próprio nome aqui no critério de valor é valor estimado, então vocês podem fazer uma pesquisa no próprio ambiente de pesquisa de preço público do Compras.gov e ver os preços que estão sendo praticados aí na sua região ou somente para o objeto em questão em outros estados também, para poder formar um preço estimado para inserir aqui. Tá? E na quantidade, além do município de fato, você colocar o município de São Paulo, a quantidade vai ser somente aquela do seu órgão. Por quê? Porque o restante da quantidade que vai formar essa intenção de registro de preço vai ser incluída através de uma manifestação de interesse feita pelos outros órgãos. E como é que se faz essa manifestação de interesse? Acessando o quadro de RP, você tem acesso a todas as intenções de registro de preços que estão abertas. Você pode filtrar por UASG, por número da IRP, por município, por UF, por material de interesse, serviço, etc. E lá você vai ter acesso a todos os dados daquela intenção de registro de preço que está aberta. Por exemplo, aqui no caso eu peguei do comando da Marinha a intenção de registro de preço de notebook. Então, aqui tem todas as especificações, a descrição do item, uma tela superior a 14 polegadas, interatividade de tela, sem interatividade de gigabytes, não sei, já começa a entrar em aspectos muito técnicos, né? Mas aí a área responsável vai analisar devidamente se esse objeto que está sendo registrado aqui é, de fato, aquele que vai atender a sua demanda, né? Então, visto aqui todas as opções, basta clicar em manifestar interesse. Tá? E a partir daí você consegue manifestar o interesse, né? O motivo da adesão, você vai explicar, você vai justificar, nós precisamos desse item, né? E fundamentar essa sua justificativa, assim como você deve justificar e fundamentar nas nossas estimativas, para outros órgãos também não seria diferente, né? Vai colocar todos os dados, né? Só vou ter acesso aos itens se eu salvar aqui, eu não vou salvar porque é só para exemplo mesmo. Mas a partir do momento que você finaliza tudo, você vem em abrir manifestação de interesse, que vai aparecer todas as suas intenções que estão sendo analisadas, que estão em aberto, tá? Voltando um pouquinho aí para a intenção de registro de preço sendo criada pelo órgão gerenciador, só vou colocar mais uma observação aqui. Uma vez salva a sua intenção de registro de preço, ela estará disponibilizada aqui. Perceba que você tem campos de edição, aquelas que estão abertas em análise, negociação ou em confirmação, são aquelas que você simplesmente divulgou para que outros órgãos manifestem interesse dentro do sistema. Desse modelo aqui, a partir do momento que a gente termina de editar a intenção de registro de preço,
A gente vai disponibilizar, ela vai estar aqui na aba de edição, ação, divulgar IRP. Já vou disponibilizar para a inclusão do aviso. Vou justificar a inclusão. Vou colocar aqui o objeto, né? Aquisição de café, estimativa já realizada, via formulário externo, sistema. E por que aparece esse campo de justificativa? Porque a disponibilidade para a inclusão do aviso aqui no sistema, na verdade, é uma exceção à regra que é a divulgação para as unidades com interesse de participar. Tá? A gente segue como regra essa exceção porque justamente nós temos esses motivos de não querer disponibilizar para outros entes federativos. Tá? Então, coloquei aqui que a estimativa já foi realizada por formulário externo e é a aquisição de café. Disponibilizei para aviso para inclusão do aviso de licitação, pronto. Já foi disponibilizada. Se eu voltar aqui no campo de abrir intenção de registro de preços, perceba que já não está mais em edição. Porém, se eu clicar em transferida, o pregoeiro já terá acesso a ela aqui, ó, ao final. Perceba que já está disponibilizado. Ok? Essa é a ferramenta de intenção de registro de preços do governo federal, tá? Que nós estamos utilizando aqui. Agora vamos voltar à tela da área de trabalho do Compras.gov, porque a partir do momento em que foi disponibilizada para a inclusão do aviso, a intenção de registro de preços, a gente vai agora criar a licitação com base nela. Como eu disse, é uma licitação específica para SRP. Na aba Criar, Licitação, perceba que temos licitação tradicional, SRP e RDC. No caso, é licitação SRP. Olha só quem aparece aqui, o número da IRP. Sem ela, a gente não consegue criar a licitação via SRP. Vou colocar que eu acabei de criar aqui. Já apareceu, ó, automaticamente, aquisição de café, torrado moído. E é só confirmar e proceder com todo o cadastro da licitação. Aquele cadastramento de praxe para você disponibilizar a licitação. Então, vai colocar o número da licitação, selecionar o modo de disputa, e a partir daí, isso daqui já é uma função do pregoeiro. Tá? Aqui na gestão, especificamente em COBS, a IRP é feita por Legarp e a licitação é aberta pelo pregoeiro lá na divisão de licitações. Pode ser que, pela estrutura da sua unidade, o próprio pregoeiro faça todo esse procedimento. Não tem problema. Todos têm acesso a essa ferramenta. Ok? Agora, voltando à apresentação em slides, puder disponibilizar a apresentação aí novamente. Espera que ela abriu lá do começo e já vou chegar no ponto. Tranquilo. É bom que o pessoal já vai revisando aí, né? Toda a apresentação. Meu computador está lento. Pessoal, bom dia. Enquanto o Baiar está arrumando a apresentação, lembretes importantes. Não deixem de preencher a lista de presença. A lista de presença já foi compartilhada diversas vezes, o link no chat da reunião, é só procurar lá. Cassiana, não estou conseguindo acessar a lista. Por favor, encaminhe um e-mail para a EMASP ainda hoje, emasp@prefeitura.sp.gov.br, com seu nome, com as suas informações, dizendo que você não conseguiu acessar, tá? A lista está lá no chat, as meninas já colocaram diversas vezes, nossa equipe já colocou diversas vezes, é só você rolar o chat e localizar, tá bem? Não deixem de assinar, que é bem importante.
Quem se inscreveu antecipadamente recebe o certificado. Quem não se inscreveu não recebe o certificado, mas é a partir da sua informação na lista que você vai receber os materiais daqui e os informes de COBS com as novidades aí e as nossas próximas ações, tá bom? Desculpa, Lucas, que agora já está no ponto, né? Isso aí. Obrigado, Cassiana, pelas observações. Obrigado, Bayar, pelo empenho aí. O dedo já deve estar até doendo, né? De tanto que clicou. Mas, enfim, para a gente finalizar essa questão do sistema de registro de preços, né? Com a intenção de registro de preços e feita a licitação, nós temos aqui o seguinte. A partir do momento que é feita a licitação via sistema de registro de preços, que ela é homologada e já com a ata de registro de preços formalizada, nós teremos a possibilidade de acessar um módulo de gestão de atas de registro de preço. E isso daí vai ser uma novidade, vai ficar para futuras oficinas, porque ainda não temos nenhuma licitação homologada, né, nenhuma ata de registro de preço formalizada através desse modelo, né, nesses moldes que eu acabei de explicar. Mas, tão breve quanto for possível, nós já teremos uma ata formalizada, já faremos o cadastramento nesse sistema de gestão de atas, poderemos estudar melhor a ferramenta e, a partir daí, iniciar, né, a inserção desse sistema para vocês, né, para podermos fazer a gestão da ata de maneira muito mais eficiente, sistematizada e também de forma mais simples, né? É isso que esperamos aí com esse módulo de gestão de atas de registro de preço. Só para dar uma breve olhada nessa plataforma, né, Baia, se puder passar o slide, obrigado. Dentro do módulo de gestão de contratos, existe um módulo de gestão de atas, né? Gestor de atas, você vai poder fazer todo o controle de seus contratos aí nesse módulo e também acessar um módulo de gestão de atas. Pode passar o slide. E no módulo de gestão de atas, você vai ter aí a possibilidade de gerenciar as atas do seu órgão, além, é claro, de receber a solicitação de adesão, né, analisar essas adesões e também solicitar para outros órgãos a adesão às suas atas, né? Então, a gente percebe que fica tudo centralizado num ambiente só, né, de forma sistêmica, muito mais simples, aparentemente, pelo que dá para perceber aí. Pode passar o slide. Tem até dentro do manual que foi disponibilizado pelo governo federal, fica de maneira mais simples todos os procedimentos disponibilizados para a gente utilizar as atas de registro de preço aqui do município de São Paulo. Tá? Como eu disse, vai ficar para uma próxima oficina virtual, quando a gente já estiver mexendo na ferramenta, gerenciando nossas atas por ali, a gente vai começar a inserir isso para as demais unidades. Pode passar o slide. Com isso, eu finalizo aqui minha apresentação, uma breve apresentação, né? Mas, de certa forma, espero que tenha sido bem proveitosa, tenha dado aí uma noção de como funcionam essas ferramentas, qual que é o procedimento para isso. Futuramente, a gente vai abordar isso de maneira mais precisa, mais firme, com todos os aspectos dessas ferramentas, para que vocês possam absorver muito mais informação, tá bom? Qualquer dúvida, não hesitem em chamar a gente aqui por meio dos e-mails, seja as COBs ou por DEGARP, para vocês terem mais informações sobre as nossas atas, qualquer dúvida relativa ao procedimento, as diretrizes que nós utilizamos aqui para fazer o acionamento e adesão dessas atas, tá bom? E então eu deixo aqui agora a palavra para o João, agradeço a atenção de todos e tenham todos uma excelente sexta-feira. Eu agradeço, Lucas, excelente palestra a você, o Bayar. Obrigado aí pelo conteúdo que foi passado sobre o credenciamento, sobre o sistema de registro de preços. Acho que são conteúdo que fica gravado aqui. Hoje a gente teve bastante gente de novo participando. E esperamos aí no ano que vem, agora com a implantação total da nova lei no final do ano, né? É uma previsão de se encerrar a utilização da lei anterior no final de dezembro, a gente traga de novo conteúdo sobre a nova lei de licitações.
E então encerramos agora esse último ciclo de palestras, de oficinas aqui virtuais com a 13ª oficina. E a gente se revê no ano que vem. Então, boa sexta-feira e até a próxima. Próximo encontro presencial para os pregoeiros no dia 23 de novembro. Quer dar um recado, Cassiano? Não, só apareceu para dar um tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.